Mais uma vez, eu saúdo a todos os nossos irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Estamos começando o nosso culto de doutrina bíblica e nesta oportunidade nós vamos louvar ao Senhor com o hino da harpa cristã de número 388. Nós já oramos ao Senhor Deus e agora vamos dar a sequência à liturgia do culto e logo após os louvores, a exposição da palavra da parte de Deus. 388, convido a todos a abrirem as suas harpas, para que juntos possamos louvar ao Senhor Deus. Eu mesmo tirarei daqui, enquanto a gente vai se ajustando, dado que, como já disse, nós gradativamente retomaremos todas as atividades da nossa igreja, com os louvores, demais participações e assim por diante. Um hino muito lindo esse, enquanto os irmãos estão fazendo os ajustes finais aqui, sem pressa alguma, esse louvor traz assim a primeira estrofe: canta com vida, ó crente, doce será cantar, anda só para frente, deixa o teu pesar, canta nas noites tristes, canta no sol, na luz, o mal assim resistes, canta para Jesus. Muito linda a letra deste hino escrito, inspirado por Deus, pelo pastor Paulo Leivas Macalão. Graças ao bom Deus. Eu vou tirar aqui, os irmãos me acompanhem com seus instrumentos. É bem conhecido, nos ajude os que aqui presentes estão, você em casa também está totalmente à disposição para louvar ao Senhor da mesma forma, junto com a gente aqui também. Vamos lá. Canta com vida, ó crente, doce será cantar, anda só para frente, deixa o teu pesar, canta nas noites tristes, canta no sol, na luz, o mal assim resistes, anda pra Jesus. Canta com vida, ó crente, alegra o coração, louva ao Deus clemente, com feliz canção. Cheio está o mundo de turbação e dor, canta o amor profundo do teu Salvador, canta com vida, ó crente, Deus teu socorro é, guarda-te a mão potente, se tiveres fé, Cristo sim te levanta, quando medroso estás, se confiando cantas, seu amor verás. Graças a Deus. Ainda, meus queridos irmãos, músicos e irmãos que aqui presentes estão,
e vocês que nos acompanham de forma online, 447. A letra desse hino é linda também. Nasceste de novo, anda já com Deus, pertences ao povo que vai para os céus, tens a lei escrita no teu coração, em ti habita plena salvação? São algumas perguntas que nós precisamos responder diariamente. Esse louvor é um louvor das antigas, muitas vezes não ouvimos mais este louvor nos hinos, especialmente congregacionais. Mas vamos lá, vamos voltar a louvar ao Senhor Deus com este hino da harpa cristã, 447. Deixa eu só pegar o tom certo aqui, a nota certa, para não ficar tão alto, senão depois a estrofe eu não consigo seguir. Nasceste de novo, anda já com Deus, pertences ao povo que vai para os céus, tens a lei escrita no teu coração, em ti já habita plena salvação. Toda a igreja. Se o caminho é estreito, a porta é também. Tudo está feito, não demores, vem. No portal da vida, Cristo acharás. Ao findar a lida, lá no céu tu estarás. Já desceste as águas, passaste o Jordão, tens ainda mágoas no teu coração, fostes batizado, como foi Jesus, segues ao seu lado, para o céu de luz. Toda a igreja. O poder vindouro recebeste já, tens o teu tesouro escondido lá, vida de vitória, vive já com Deus, marchas para a glória, anda para os céus. Caminho, tudo está feito, no portal da vida, Cristo acharás, ao findar a lida, lá no céu tu estarás. Ouvir o brado, eis que Cristo vem, tens-te preparado a dizer amém. Alvo é teu vestido, clara é tua luz, canta com os remidos, vem Senhor Jesus. Seu caminho é estreito, a porta é também, está feito, não demores, vem. No portal da vida, Cristo achará.
perdoe, uma hora baixo, outra hora alto. Esse hino tem os dois pontos aqui extremos. Por isso que precisamos retornar para que os nossos irmãs louvem ao Senhor. Queridos, vamos agora à exposição da palavra de Deus, e eu quero começar com Provérbios capítulo 10, convido a todos a abrir a sua Bíblia, por favor. Provérbios, capítulo de número 10, nós leremos alguns versículos inicialmente. Vamos ver se eu consigo falar com óculos e máscara ao mesmo tempo. É um desafio, mas não pela leitura da Bíblia, mas para eu ver os irmãos. Ó, já começa a embaçar tudo, não vai dar certo não. Não vai dar certo. Tem uma máscara que dá certo, outra não. Vamos sem máscara mesmo, depois eu vejo os irmãos na saída. Provérbios capítulo 10. Esse capítulo fala sobre vários assuntos, vários conselhos da parte de Deus, mas eu quero ir lá para o versículo de número 22, meus queridos irmãos. A gente vai ler dos versículos 22 até o 25. Você que está em casa, por gentileza, meu querido irmão, irmã, pegue a sua Bíblia Sagrada para poder nos acompanhar a exposição de alguns outros textos que nós teremos, além deste inicial. Então, vamos aqui ler esses versículos. A bênção do Senhor é que enriquece, e Ele não acrescenta dores. Um divertimento é para o tolo praticar a iniquidade. Para o homem inteligente, o mesmo é o ser sábio. O temor do ímpio virá sobre ele, mas o desejo dos justos, Deus o cumprirá. Como a tempestade, assim passa o ímpio, como a tempestade, assim passa o ímpio, mas o justo tem perpétuo fundamento. Amém. Apenas esses primeiros versículos aqui, para embasar o estudo bíblico de hoje. Deixa eu só desconectar aqui, para não me atrapalhar e não tocar também o celular. Muito bem. Então, meus irmãos, esses provérbios aqui de Salomão traz alguns conselhos para a gente refletir muito. A bênção do Senhor é que enriquece e Ele não acrescenta dores. Muitas vezes a gente, especialmente nessa época digital, a gente vê algumas postagens, algumas notas, e a gente nessas postagens observa algumas chamadas, né? E uma delas é quando alguém coloca, quem disse que foi sorte, né? Foi trabalho, foi esforço, foi dedicação, foi isso, foi aquilo. E cada um tem as suas razões dentro do seu entendimento. Mas eu quero ir para a Bíblia Sagrada. Eu quero, com a graça de Deus, que a gente entenda a palavra de Deus com profundidade em relação à bênção do Senhor. A nossa vida, ao longo do tempo, ela oscila bastante. Tem época, já fiz essa metáfora aqui, que a nossa vida parece muito um eletrocardiograma. Estamos em cima, outrora embaixo, sobe um pouquinho, desce, daqui a pouco sobe bem e vai oscilando. Nós temos essa forma de ser. Faz parte da vida humana.
Já disse, por exemplo, no culto de ceia do Senhor de sábado, sobre as situações adversas pelas quais nossos irmãos do passado experimentaram, tanto de alegria quanto de tristeza. Por exemplo, momentos de dificuldade, citava sobre Noemi, que em determinado momento as coisas não andavam bem para ela, e ela ficou muito amargurada, e ela disse, não, meu nome não é mais Noemi, não, me chame de Mara. Eu sou uma mulher amargurada. Nós podemos nos lembrar de Ana, uma mulher que também buscava a Deus, mas também teve os seus momentos de extrema dificuldade, especialmente quando era afrontada por não poder ter filho. Falávamos também de Davi, que também passou por momentos bastante conturbados. Falávamos de Elias, um homem que foi chamado por Deus para fazer obras grandiosas da parte do Senhor Deus. Mas em determinado momento ele entrou em uma caverna. Em determinado momento ele não quis nem se alimentar. Isso também se passou dentro já do Novo Testamento com os nossos irmãos apóstolos, nossas irmãs que seguiam ao nosso Senhor Jesus Cristo. Mas também ao longo da vida, meus queridos irmãos, a gente às vezes se pergunta, poxa, por que eu não estou conseguindo alcançar, receber esta bênção que há tanto tempo eu busco? São muitas situações que a gente precisa olhar à luz da palavra de Deus. Uma coisa é certa, e eu começo com essa certeza bíblica: a bênção do Senhor é que enriquece, vírgula, e Ele não acrescenta dores. Quero dizer aqui sobre essa questão da bênção do Senhor que enriquece, não estou falando só da questão financeira, não, estou falando da bênção do Senhor. A bênção do Senhor abrange todas as áreas da nossa vida. Mas também quero dizer a todos nós que o Senhor Deus, nós sabemos muito bem e dizemos isso, o Senhor Deus é o dono do ouro, da prata, Ele é o Deus todo-poderoso, Ele é o Deus soberano, Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Por que então Ele não nos dá tudo o que nós precisamos, de forma que tivéssemos aqui uma vida confortável, em todas as áreas da vida? Não faz isso porque não é esse o projeto dele. Uma vez que o pecado entrou no mundo, esse pecado, ele atrapalhou todo o desenvolvimento humano. E o projeto de Deus, ele foi remodelado para que a nós viesse o Senhor Jesus Cristo para nos salvar, para nos resgatar deste mundo de pecado. E o escritor da palavra de Deus ainda diz que se nós esperássemos o Senhor só nesta vida, seríamos os mais miseráveis dentre os homens. Ou seja, a bênção de Deus, ela é ampla. Só que o próprio Senhor Jesus disse, no mundo tereis aflições. Ele mesmo passou, o próprio Senhor Jesus Cristo, passou por aflições. E aqui a gente vê esse texto tão lindo. E aí ele faz um contraponto dos versículos 23 a 25. Um divertimento é para o tolo praticar a iniquidade. Ponto e vírgula. Para o homem inteligente, o mesmo é o ser sábio. Versículo 24. O temor do ímpio virá sobre ele, mas o desejo dos justos, Deus o cumprirá. E o 25. Como a tempestade, assim passa o ímpio, mas o justo tem perpétuo fundamento. Então são contrapontos. Queridos irmãos, a vida humana, nós sabemos que tem, à luz da palavra de Deus, sempre os dois lados apresentados pela Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Tem a velha natureza, tem a nova natureza. Tem a bênção, mas também tem a maldição. Tem a vida, mas também tem a morte.
E cabe a nós escolher qual que é o lado que nós queremos estar. Quando eu olho para esse texto de Provérbios 10, 22, a bênção do Senhor é que enriquece e Ele não acrescenta dores, é que muitas vezes nós, até e principalmente cristãos, nós não buscamos a direção do Espírito Santo de Deus, muitas vezes eu estou falando, nós não buscamos a direção do Espírito Santo de Deus para tomada de decisão. Nós não buscamos a direção de Deus para entender a vontade dEle. Consequentemente, em situações e situações, nós insistimos em um caminho, porque nós achamos que aquele caminho é o caminho da bênção, porque nós entendemos que ali está a bênção. Mas, à luz da palavra de Deus, nós precisamos entender que a bênção de Deus não está dentro da nossa vontade. A bênção de Deus está dentro da vontade dEle. Os senhores se lembram da passagem bíblica sobre os nossos nobres irmãos pescadores, que foram ao mar pescar, e passaram a noite toda, irmão Kleber, pescando, lançando a rede, melhor dizendo. Eram pescadores natos, conheciam o mar, conheciam o ponto onde sempre eles lançavam a rede. Só que eles se decepcionaram em determinado momento, que ao passar a noite inteira, pastor Daniel, não conseguiram pescar nada. E o que é que o Senhor Jesus nos ensina? E ensinou a eles naquele momento? Olha, não desistam não. Lance a rede para o outro lado. Vocês estão lançando para onde? Para a esquerda? Lança para a direita. Estão lançando para a direita? Lança para a esquerda. Não quero entrar nessa questão de esquerda e direita, porque até em política isso vai. Estou fora disso. Eu quero dizer para os irmãos é que, às vezes nós queremos lançar para um lado, pensando que lá estará a bênção de Deus. Mas nós oramos antes para saber se é para lá que a gente tem que lançar a rede. Quando eles entenderam que era o Senhor Jesus que estava falando, aí teve um que vocês sabem muito bem, disse: Senhor, então sobre a tua palavra eu lançarei a rede. E quando eles obedeceram e lançaram e puxaram, o que aconteceu? A rede veio abarrotada, porque obedeceram o direcionamento do nosso mestre. A primeira lição que eu tiro aqui é que muitas vezes nós fazemos muito esforço para pouco movimento, justamente porque nós não pedimos, não buscamos e não fomos pacientes para esperar a resposta da parte de Deus. E digo mais, muitas das vezes nós não alcançamos a bênção do Senhor porque nós não aproveitamos a oportunidade que o Senhor Deus nos dá e nos deu em diferentes situações e ocasiões. Por exemplo, eu estou junto com os irmãos aqui, com minha família em Jabaquara. Já trouxe uma mensagem assim que chegamos aqui sobre o valor da oportunidade. Está gravado. O valor da oportunidade. Enquanto eu estiver aqui, eu não posso desperdiçar a oportunidade de ser abençoado pelos irmãos que estão orando por mim e que seguramente os irmãos estão em posição que o Senhor Deus preparou para me ajudar.
Se eu negligenciar esta ajuda, eu perderei a bênção. Por isso que eu preciso entender, conhecer e me apropriar daquilo que o Senhor Deus preparou para mim, para minha família. E posso afirmar que o inverso é verdadeiro. Se o Senhor Deus nos colocou, seguramente Ele também quer abençoar os irmãos e direcionar pelo Espírito Santo qual tomada de decisão deve ser feita para determinado assunto. E se porventura algum irmão negligenciar isto, poderá perder a oportunidade. E depois que a oportunidade vai, nem sempre teremos uma segunda chance. Isso nós precisamos compreender. Então nós precisamos, queridos irmãos, entender que a bênção do Senhor, primeiro, ela enriquece em todas as áreas da nossa vida, no sentido de sermos abençoados efetivamente com a graça de Deus, abençoados em algo que precisamos tomar uma decisão, para a gente não tomar uma decisão errada, equivocada. E agora eu vou navegar à luz da Bíblia em duas outras passagens, a começar pelo primeiro livro de Samuel. Falava de Ana há pouco, então vou trazer aqui o exemplo de Ana. Primeiro livro de Samuel, nós vamos ver aqui no versículo 12 do primeiro capítulo, algo muito interessante para recebermos a bênção de Deus. O caminho, ele está trilhado. Eu preciso seguir este caminho. Diz aqui o versículo 12 do primeiro capítulo do primeiro livro de Samuel. E sucedeu que, perseverando Ana em orar perante o Senhor, Eli fez atenção à sua boca, porquanto Ana no seu coração falava, e só se moviam os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. Os irmãos conhecem muito bem essa passagem bíblica. Ana perseverando em oração. Queridos, o inimigo das nossas almas, da mesma forma que eu estava falando dos dois polos, bênção, maldição, vida, morte, existe céu e inferno, Deus e o diabo. E o inimigo, ele sempre trabalha para atrapalhar o plano de Deus em nossa vida. Aqui é um exemplo. Observe que essa mulher de Deus estava orando, estava falando com seu coração com Deus. E o que Eli deveria fazer? Rogar por ela, ajudá-la em oração. Mas Eli ficou olhando o quê? A forma como ela estava orando, suplicando. E aqui nós vemos que a teve Ana por embriagada. Nós vemos também que a consequência desses dois versículos, Eli foi mais duro ainda com ela. E diz no versículo 14, disse, até quando estarás tu embriagada? Aparta-te de ti o teu vinho. Queridos, queridas, irmãs e irmãos, se alguém me falasse isso hoje, como que eu responderia? Se alguém como Eli chegasse para mim e agisse como Eli, eu no lugar de Ana, como que eu responderia? Mas aqui a gente tem a resposta de Ana no versículo 15. E Ana respondeu e disse, não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor.
Aqui é um exemplo claro, nítido, de uma mulher que já exercitava o fruto do Espírito sem saber que muitos anos depois viria à tona os atributos e dentre eles a mansidão que estudamos ontem. Mansidão. Ela não revidou a provocação de Eli. Não revidou. Muito pelo contrário, ela deu uma lição bíblica, doutrinária, teológica, de como um cristão deve se portar. Nunca revidar as acusações do inimigo. O Senhor Jesus foi tentado, Ele é o nosso maior mestre. Ele é o nosso mestre. O inimigo usou a Bíblia para tentar a Cristo. E o Senhor Jesus respondeu com a Bíblia. Está escrito. Está escrito. E está escrito. Mas ainda no capítulo 2 do primeiro livro de Samuel, e eu preciso passar por ele, nós podemos ver o cântico de Ana depois de dessa situação constrangedora. Imagine se tivesse pessoas ao lado ali de Ana, pastor Manuel, escutando esse diálogo entre Eli e Ana. Você está embriagada. Onde ia parar essa conversa? Se tivesse alguém ali por perto, ali nas imediações, de Tocaia ali, esse assunto ganhou uma proporção gigantesca, que em dias de Facebook ia atravessar o continente. Mas esta mulher, de fato, ela buscava a bênção de Deus que enriquece. E a riqueza que Ana queria era um filho. Nada mais que isso, ela queria um filho. Não era dinheiro, não era uma casa, não, era um filho. Esta era a riqueza que ela queria, esta era a bênção que ela queria. O capítulo 2, o cântico de Ana, ela começa no versículo 2 aqui: não há santo como é o Senhor, porque não há outro fora de ti, e a rocha nenhuma há como o nosso Deus, e rocha nenhuma há como o nosso Deus. Não multipliqueis palavras de altíssimas altivezas, nem saiam coisas árduas da vossa boca, porque o Senhor é o Deus da sabedoria, e por ele são as suas obras pesadas na balança. Olha o cântico dela, hein? Olha as estrofes do cântico. O versículo 4: o arco dos fortes foi quebrado, e os que tropeçavam foram cingidos de força. Os que antes eram fartos se alugaram por pão, mas agora cessaram os que eram famintos. Até a estéril teve 7 filhos, e a que tinha muitos filhos enfraqueceu. Versículo 6 ainda, vou seguir mais um pouquinho. O Senhor é o que tira a vida e dá. Faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela. O Senhor empobrece e enriquece. Ele abaixa e também exalta. Levanta o pobre do pó e desde o esterco exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória. Porque do Senhor são os alicerces da terra, e assentou sobre eles o mundo. Os pés dos seus santos guardará. Porém, os ímpios ficarão mudos nas trevas, porque o homem não prevalecerá pela força. E o versículo 10 por último aqui: os que contendem com o Senhor serão quebrantados, desde os céus trovejará sobre eles. O Senhor julgará as extremidades da terra, e dará força ao seu rei, e exaltará o poder do seu ungido.
Queridos, veja aqui o cântico dessa mulher em relação àquela angústia, aquele sofrimento que ela passava. O Senhor Deus é um Deus bondoso, misericordioso, abençoador. Ele quer nos abençoar, meus queridos irmãos, dentro da vontade dEle. Ele sabe as nossas fraquezas. Ele não vai nos abençoar em uma área, no sentido de nós recebermos a bênção e depois desviar dos caminhos dele. Ele quer nos abençoar no sentido de nós sermos gratos e reconhecermos que foi Ele que nos deu. Foi Ele. Por isso que a palavra de Deus fala, a bênção do Senhor enriquece, e Ele não acrescenta dores. Porque quando nós buscamos a direção do Altíssimo, quando nós buscamos a direção do Espírito Santo de Deus, Ele vai nos orientar como nós devemos proceder, ainda que ao nosso tempo demore, mas no tempo de Deus, se nós perseverarmos como Ana perseverou, a nossa vitória chegará dentro da vontade de Deus. Mas tem um outro ponto importante que a gente precisa compreender. Às vezes nós olhamos um irmão, olha, esse irmão está sendo abençoado, por que está sendo abençoado e eu não? É sorte? Eu estou tendo azar? Será que eu estou tendo azar? O que está acontecendo comigo? Muitos cristãos se perguntam sobre essa questão. A palavra de Deus diz em Eclesiastes que o tempo e a sorte pertencem a todos. A diferença entre o tempo e a sorte e a bênção está na perseverança em buscar ao Senhor. Aí está o X da questão. Agora eu quero ir para Deuteronômio capítulo 30, para a gente poder embasar as condições para que a gente possa receber a bênção de Deus dentro daquilo que nós precisamos. Volto a dizer, Deus tem suas formas de trabalhar. A bênção de Deus, ela abrange todas as áreas da vida. O Senhor Deus, Ele pode milagrosamente curar a nós de uma enfermidade. Mas a bênção dEle também, se não for para curar milagrosamente, Ele pode abençoar e colocar as mãos, preparar o melhor médico para executar o procedimento, e também será a bênção de Deus que estará a nosso favor. A bênção de Deus. E Ele vai preparando, para um Ele trabalha de um jeito, para outro Ele trabalha de outro, de forma que o nome dEle sempre seja engrandecido e glorificado. Veja aqui Deuteronômio capítulo 30, aqui é uma leitura um pouco extensa, mas tem algumas condições que a gente precisa entender. Veja a misericórdia de Deus para os que se arrependem. Nós que nos arrependemos, aceitamos a Jesus como Salvador, e todos aqueles que se arrependerem. Essa palavra é verdadeira, é válida para todos. E será que sobrevindo todas essas coisas, a bênção e a maldição, que tenho posto diante de ti, e te recordares delas entre todas as nações, para onde te lançar o Senhor teu Deus, e te converteres ao Senhor teu Deus, e deres ouvidos à sua voz, conforme tudo o que eu te ordeno hoje, tu e teus filhos, com todo o teu coração e com toda a tua alma, se fizermos isso, então, versículo 3, o Senhor teu Deus te fará voltar do teu cativeiro, e se apiedará de ti, e tornará a juntar-te dentre todas as nações, entre as quais te espalhou o Senhor teu Deus. Os irmãos sabem muito bem o que aconteceu com o povo de Israel, daqui a pouco eu sigo a leitura. O que a palavra de Deus está falando a esse respeito, e vale para nós, é que se nós, de fato, atentarmos para a palavra de Deus e nos convertermos de fato e de direito diariamente, porque a conversão é diária, nós precisamos nos arrepender todos os dias
confessar os nossos pecados todos os dias e nos converter todos os dias. Aí então, o Senhor Deus fará nos voltar do nosso cativeiro. O que é cativeiro? Aquilo que nos aprisiona. Aquilo que muitas vezes se apresenta como uma dificuldade para nós, que a gente não consegue superar, não estou conseguindo alcançar esta vitória. Eu preciso vencer essa adversidade. Então, eu preciso entender esse processo. Depois vai seguindo aqui, vou para o versículo 6 desse capítulo 30. E o Senhor teu Deus circuncidará o teu coração e o coração de tua semente, para amares ao Senhor teu Deus com todo o coração e com toda a tua alma, para que vivas. Os irmãos se lembram a palavra do Senhor Jesus Cristo, quando perguntaram a Ele qual era o grande mandamento? Aqui está. Continua sendo. O grande mandamento para nós sermos abençoados por Deus em todas as áreas da vida, cada um de sua forma, dentro da vontade soberana do Senhor, é justamente a gente, com todo o nosso coração, toda a nossa alma, todas as nossas forças, nós amarmos a Deus sobre tudo. E o Senhor teu Deus te porá todas essas maldições sobre os teus inimigos e sobre os teus aborrecedores que te perseguiram. Ou seja, Ana perseverou em oração. Ana não desistiu da bênção dela. E quando ela estava lá para receber a bênção, lá na bandeirada, ela estava para receber a bênção dela, o filho. Me aparece um que deveria ser sábio e a afronta, a entristece de uma forma brusca, atropelada. Mas o Senhor deu sabedoria a Ana para ela sair daquela situação e não perder a bênção dela, porque se ela afrontasse Eli, ela perderia a bênção dela. Se ela afrontasse Eli, que era uma autoridade constituída por Deus, ela perderia a bênção dela. Mas ela perseverou, o Espírito de Deus fez com que ela entendesse: não, meu Senhor, não diga isso não, eu sou uma mulher atribulada. E o que aconteceu depois com Eli e seus filhos, os irmãos sabem muito bem, não é? Aqui, a palavra de Deus está nos ensinando que nós precisamos entender essas condições. Olha o versículo 8 de novo. Converter-te-ás, pois, e darás ouvidos à voz do Senhor, farás todos os seus mandamentos que hoje te ordeno. E o Senhor teu Deus te dará abundância em toda a obra das tuas mãos, no fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais e no fruto da tua terra, para bem. Porquanto o Senhor tornará a alegrar-se em ti, para bem, como se alegrou em teus pais. E o versículo 10 aqui: quando deres ouvido a voz do Senhor teu Deus, guardando os seus mandamentos e os seus estatutos, escritos neste livro da lei, quando te converteres ao Senhor, de novo, hein? Teu Deus, com todo o teu coração e com toda a tua alma. Mas aqui a instrução da parte de Deus não termina. Aí entra nas condições que a gente precisa também ter muita clareza em todos os nossos dias de vida. Do versículo 11 adiante, é uma parte que a gente não pode omitir desse capítulo 30. Nós precisamos contextualizar tudo. Porque este mandamento que hoje te ordeno te não é encoberto. As condições são claras. E tampouco está longe de ti. Não está nos céus para dizeres: quem subirá por nós aos céus que nos traga e nos faz ouvir, para que o façamos? Nem tampouco está da além do mar para dizeres: quem passará por nós da além do mar para que nos traga e nos faça ouvir, para que o façamos? Porque esta palavra está muito perto de ti,
na tua boca e no teu coração para fazeres. Vamos nos lembrar da mensagem de domingo que o Espírito de Deus deu ao nosso irmão Paulo, sobre o jovem rico. E Jesus disse, você conhece todos os mandamentos, não é novidade para você, você sabe quais são. E aí depois vem aquele desfecho, né? Chamando a responsabilidade daquele jovem. Mas ainda te falta uma coisa. Eu trago para essa mensagem que nós conhecemos a verdade, queridos. Nós conhecemos a palavra de Deus. E aqui, versículo 14, porque esta palavra está muito perto de ti, na tua boca, no teu coração, para fazeres. Vês aqui, hoje te tenho proposto a vida e o bem, a morte e o mal. Os dois lados da moeda estão aqui. Porquanto te ordeno hoje que ames o Senhor teu Deus, que andes nos seus caminhos e que guardes os seus mandamentos, e os seus estatutos, e os seus juízos. Para quê? Para que vivas e te multipliques, e o Senhor teu Deus te abençoe na terra, a qual passas a possuir. Agora vem o porém, o todavia, o entretanto, o mas, no versículo 17. Porém, se o teu coração se desviar, e não quiseres dar ouvidos, e fores seduzidos para te inclinares a outros deuses e os servires, então eu te denuncio, hoje, que certamente perecerás. Não prolongarás os dias na terra a que vais, passando o Jordão, para que entrando nela a possuas. E ainda diz, mas, essa notificação aqui que nós falávamos de Abacuque no sábado, na ceia do Senhor, essa notificação aqui é mais pesada. Porque agora, no versículo 19 diz, os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti. Não é a favor, não. É contra ti. Que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Ponto e vírgula. Olha, escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua semente. E o 20 faz o desfecho desse capítulo 30. Amando ao Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz, e te achegando a Ele, pois Ele é a tua vida, e a longura dos teus dias, para que fiques na terra que o Senhor jurou a teus pais, Abraão, a Isaque e a Jacó, que lhes havia de dar. Amados irmãos, esses termos e condições se aplicam para mim, esses termos e condições se aplicam para você, e para todos aqueles que querem a bênção de Deus, para todos que querem receber a bênção de Deus. Quando a gente olha o livro de Deuteronômio, nós vamos ver, não vou ler, mas nós vamos ver lá, as maldições que serão lançadas do monte Ebal, as bênçãos que serão lançadas do monte Gerizim. O que nós precisamos entender é que entre a bênção e a maldição tem uma escolha. Entre a vida e a morte tem uma escolha. E que o Senhor requer de nós é que nós precisamos dar ouvidos à voz dEle. Apocalipse 1, 3. Bem-aventurado, que é a bênção de Deus? Queremos receber a bênção de Deus? Bem-aventurados que leem. Estamos lendo a palavra de Deus? Estamos estudando a Bíblia Sagrada? Ou estamos nós ainda no tempo da caixinha de promessa? Estou insistindo nesse assunto, meus queridos. Porque eu sou desta época.
Deixa eu tirar um versículo aqui. Deixa eu fechar os olhos. Deixa eu tirar um versículo aqui. Só tinha versículo de bênção lá. Só versículo que massageava o ego. Queridos irmãos, está falando a palavra de Deus, amando ao Senhor teu Deus. Amando, amor. Ouvimos no domingo, Jesus o amou. O irmão Paulo enfatizou muito bem, uma mensagem linda. Se você não assistiu, não recebeu essa mensagem, assista, está gravada. Jesus o amou. E aqui a palavra está dizendo, amando ao Senhor, agora é reciprocidade. Nós precisamos amar ao Senhor sobre todas as coisas. Dando ouvidos à sua voz. Apocalipse 1:3, bem-aventurados que lê, ouvem e guardam as palavras que estão escritas, porque o tempo está próximo. E te achegando a Ele. Como que nós nos achegamos ao Senhor, queridos? Na oração. É na oração. Na leitura bíblica. É assim que nós nos achegamos a Ele. Mas se eu deixo de fazer isso, porque a minha vida está corrida, diariamente está uma loucura, eu não consigo, não tenho tempo, você vai trabalhar muito e não vai juntar nada. Estou dizendo, meus queridos, por experiência própria. Sei bem o que eu estou dizendo pelo Espírito Santo de Deus. Até dizia na escola bíblica dominical, na classe dos irmãos, em uma participação, o irmão Gildemar foi muito feliz na exposição também de domingo passado, da escola bíblica, e eu dizia aos nossos irmãos, que em determinado momento, um casal rogou as orações da igreja, porque precisava de um carro para poder servir ao Senhor melhor, morava muito longe da igreja, precisava de um carro. E estava na oração, Senhor, eu preciso de um automóvel para poder servir o Senhor melhor. E a igreja ajudou em oração, é o papel da igreja. E não é que o Senhor abençoou? E esse casal comprou o carro. Mas depois que receberam a chave do carro, deixaram de voltar para a igreja e agradecer a Ele por tudo que havia ganhado. Deixaram um culto, perderam outro, não vou no outro, porque as desculpas sempre aparecem, meus queridos. Não demorou muito tempo, o que ganharam, o inimigo tirou. Ah, mas por que aconteceu isso? Estive num dia de azar. Não. Tanto quanto não foi sorte quando recebeu o carro. É a perseverança. Agora, ser abençoado e depois desvalorizar a bênção. Ana escreveu, está lá. Nós lemos, 1 Samuel. O Senhor empobrece e enriquece. Abaixa e também exalta. Conheci ao longo desse ministério que o Senhor nos deu, famílias que foram muito abençoadas pelo Senhor, muito abençoadas. Mas muito mesmo. Inclusive profissionalmente e financeiramente. Mas chegou um momento que um tal de Eli também se apresentou e magoou. Como Eli magoou Ana, sempre aparece um Eli para magoar. Ah, eu não vou mais para a igreja porque não dá, porque é isso, porque é aquilo, aquilo outro. Perderam tudo. Tudo. Absolutamente tudo. Porque desvalorizaram aquilo que um dia receberam pela misericórdia de Deus. Uma coisa é para quem está no mundo, queridos. Porque o inimigo dá muitas coisas também aí. Temporais, passageiras. O inimigo dá. E ele também tira lá. Mas a gente precisa entender que a bênção de Deus é que enriquece a nossa vida, a nossa alma, e não acrescenta dores.
Por isso que nós precisamos valorizar. Estou finalizando essa mensagem, reforçando os termos e condições da Bíblia Sagrada que eu disse no sábado, no culto de ceia. Capítulo 30 de Deuteronômio. Do 1º ao 20º versículo. Nós precisamos reconhecer que o Senhor é Deus. É Ele que nos abençoa, é Ele que nos ajuda, é Ele que, pela misericórdia dEle, nos abençoa em todas as áreas, dentro da vontade dEle. Não estou falando aqui de culto de prosperidade. Não. Não estou falando da teologia da prosperidade. Não. A bênção de Deus abrange todas as áreas da vida, inclusive a saúde. Que pode ter um momento que as coisas não estão bem, mas se nós perseverarmos, o Senhor é poderoso para restabelecer. Ele é poderoso. A área profissional, a área financeira. Nós passamos, irmãos, todos nós, por diferentes dificuldades. Mas o Senhor sempre quer nos ajudar. Será que nós estamos aproveitando a oportunidade que o Senhor nos deu? Junto com os nossos irmãos, e buscando a direção do Espírito de Deus para a tomada de decisão, para a gente não tomar decisão errada? Leia, releia esse capítulo 30 de Deuteronômio. Se você não entendeu essa mensagem, porque sou extremamente limitado, mas é o Espírito Santo que dá a revelação. Leia de novo, leia mais uma vez, o Espírito Santo vai te revelar quais são essas condições. Porque Ele quer que a tua oração, a minha oração, chegue ao trono de Deus e seja respondida com um milagre. Se o Senhor Deus permitir, amanhã, quarta-feira, nós faremos a última aula sobre paracletologia relacionada ao fruto do Espírito, que fala sobre temperança, domínio próprio. E na quinta-feira, às 20 horas, aqui na igreja, nós estaremos em oração presencial. Sinto de fazer um clamor a Deus por todos os irmãos, pelas necessidades mais diversas, mas especialmente e principalmente pela saúde. Há muitos irmãos que carecem do milagre da parte de Deus e a igreja precisa clamar ao Senhor Deus. Quinta-feira nós precisamos levantar um clamor aqui com fé, para que o Senhor Deus tenha misericórdia e restabeleça a saúde dos nossos irmãos. Dentro de diferentes áreas, o Senhor é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Ele cura, sim. Ele faz milagres extraordinários na área da saúde. Ele é poderoso para curar. Ele é poderoso. E se não curar, Ele continua sendo Deus. Mas Ele vai preparar o melhor profissional para poder fazer o que precisa ser feito. E você vai glorificar o nome do Senhor também. Nós vamos clamar a Deus. Vamos clamar a Deus pela família. Porque a família tem que estar unida, meus irmãos. Família é um projeto de Deus. E vamos orar para os irmãos que estão desempregados. Eles precisam ganhar o pão de cada dia. O Senhor é poderoso para abrir uma porta de emprego para você e te surpreender, para você ganhar os seus trocados para sobreviver, para o teu sustento, para atender as necessidades da família. Vamos clamar a Deus, vamos perseverar. Ainda que apareça um Eli diante de nós, vamos perseverar, que o Senhor há de ter misericórdia de nós e nos abençoar. Ele é poderoso, Ele é o dono da bênção. Ele é o dono da bênção. Ele é poderoso para mandar os melhores clientes para você. Os melhores clientes. Ele vai preparar para você e você vai ver. Só o Senhor é Deus. Só Deus é o Senhor. Ah, pastor, mas eu sou aposentado, ganho só um salário. Ele vai multiplicar esse salário, vai render e você vai glorificar o nome dEle. Ele é o Deus Todo-Poderoso, queridos. Nós precisamos confiar nele. E fazer exercitar a nossa fé. É o que nós precisamos. Então, vamos perseverar na oração, no ministério da palavra. Nós só temos a ganhar.
E quando nós formos abençoados, como já temos sido abençoados, Ele vai continuar nos abençoando pela misericórdia dEle. E alguém te disser que foi sorte, não foi não. Foi a bênção de Deus. Aleluia. Mas se porventura você está passando por um momento de dificuldade, e alguém te falar que você está em um dia de azar, não é azar não, é o trabalhar de Deus na tua vida. O cativeiro pode ser mudado e você vai glorificar o nome dEle. Não é questão de sorte ou azar, não é isso não. É questão de bênção. É questão de bênção. E eu tenho visto os irmãos também, que muitas coisas o Senhor tem feito em nosso favor, por isso nós estamos alegres. Aleluia. Quero terminar essa mensagem bíblica doutrinária no sentido de edificar a nossa fé. Se porventura você sente-se fraco, nosso papel é lhe ajudar. Não tem nenhum pecado em sentir-se fraco em momentos dessa jornada tão difícil na nossa vida. O Espírito Santo está justamente para nos ajudar a levantar, nos colocar em pé, e como a palavra de Deus disse a Jeremias, põe-te em pé que eu falarei contigo. E se você não conseguir se levantar, Ele vai te levantar. É colocar-se em pé espiritualmente falando. Ele vai falar contigo, Ele vai te dirigir, Ele vai te orientar, Ele vai te dar sabedoria, você vai saber entrar, você vai saber sair da situação, engrandecendo o nome do Senhor. Como Ana, a nossa irmã Ana, fez e foi agraciada por Deus. Queridos, curve a sua cabeça por um minuto, que eu quero encerrar essa transmissão. Já falei sobre quarta e quinta-feira, se o Senhor Deus permitir, mas eu quero fazer essa oração e terminar essa transmissão para que a gente possa fazer o trabalho final presencial. Amado Deus e eterno Pai, nós te agradecemos por esses minutos que estamos aqui na tua casa, estamos cultuando com os nossos irmãos também em casa, outros que receberão essa mensagem em um outro horário porque agora estão trabalhando dignamente, honestamente, e não podem estar nem presencialmente, nem assistindo de forma online. Senhor, suplicamos que o Teu Espírito Santo, o nosso Consolador, que habita em nós, que nos ensina, que nos faz lembrar todas as coisas, que nos dirige, que nos orienta, que nos guia, o Teu Espírito Santo que intercede com o nosso espírito com gemidos inexprimíveis, possa nos ajudar a despertar, a nos levantar, para nós compreendermos a profundidade da Tua palavra, Senhor, sabedores que nós somos, que a bênção do Senhor é que nos enriquece, e o Senhor não acrescenta dores. Portanto, Senhor Deus, nos dirija em tudo, nos dê sabedoria em tudo, para que sempre a gente possa glorificar o Teu santo nome. Amado Deus, se porventura algum dos nossos irmãos não compreendeu essa mensagem por conta das nossas limitações aqui, que o Teu Espírito Santo possa continuar trabalhando, Senhor, e ajudando esse meu irmão, essa minha irmã a entender a importância dessas condições, Senhor, para sermos agraciados pela Tua bênção. Amado Deus, mais uma vez nós oramos em favor de todos os nossos irmãos que estão passando por um momento de dificuldade. Continue nos ensinando, nos orientando, Senhor, para que tudo vá bem e o Teu nome seja sempre exaltado em nossa vida e de nossa família. Nós te agradecemos em Cristo Jesus. Amém.